capítulo 1, diz assim: Havia certo homem de Ramataim, sufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher, Penina, e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. É porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava, e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: O Senhor dos Exércitos, ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, eu então o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada, e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não me julgues. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que seja benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Glória Amém. a Deus. Até Aleluia. aqui, irmãos. Podemos assentar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gosto muito dessa palavra, irmãos, de Ana. Porque, se vocês observaram, eu quis ler ela toda para vocês poderem entender bem, desde o início até o fim. Porque ali conta a história de um homem que ele havia 2 mulheres. Naquele tempo, era a cultura daquele local o homem ter mais de uma mulher. E este homem, Eucana, tinha 2 mulheres. Uma se chamava Penina e a outra se chamava Ana. Penina tinha muitos filhos e Ana não tinha filho, Ana era estéril. E Penina, por ela ver tantos filhos, a partir de ter filhos e vendo que a sua rival não tinha, ela provocava Ana. Ela se vangloriava porque Deus a abençoava todos os anos com um filho, e Ana queria muito ter um filho e não tinha. Naquela época era uma questão de honra para a mulher ter um filho. A mulher, ela só era valorizada quando ela tinha um filho. Então ela se sentia triste, desprezada até por causa disso. Mas ela não era desprezada
pelo seu marido, porque aqui a Bíblia diz que o Eucana amava ela, tanto que lhe dava uma porção dobrada daquilo que ele tinha. Mas mesmo assim aquilo não era o suficiente. Ela queria o filho, né, que ela tanto almejava, né? Nós mulheres sabemos, né, que muitas de nós queremos ter um filho. É natural da mulher querer ter filhos, né? E ela não tinha ainda para priorar, a sua rival todos os anos tinha um filho, um após outro. Teve 12 filhos, né, a Penina. Então ela se entristecia com isso e ela chorava. E a sua rival a irritava, que a Bíblia diz que Penina irritava ela todos os dias, para irritar ela, para incomodar. Alguns estudiosos dizem que talvez era por ciúmes, porque Penina ela tinha filhos, mas ela não tinha o amor do marido dela, porque a Bíblia não fala sobre isso, mas a Bíblia especifica que Eucana amava Ana, mas ela tinha filhos com Penina. E ali Ana chorava, e ela não comia, ela não bebia, ela só chorava diante daquela situação. Mas a parte que eu mais gosto dessa palavra, meus irmãos, é quando a Bíblia diz aqui que ela passando por tudo isso, um dia ela se levantou. Ela se levantou diante daquela situação, para se levantar, para tentar mudar aquela situação. Ela parou de chorar para o seu marido, parou de chorar sozinha, parou de chorar na frente da sua rival. Ela resolveu chorar nos pés do Senhor. Aí quando ela decidiu chorar nos pés do Senhor, a história dela começou a mudar. Quando ela decidiu se humilhar diante dos pés do Senhor, a história dela começou a mudar. E o que eu aprendo com isso, meus irmãos? Que quando a gente resolve se entregar, se colocar nos pés do Senhor, é aí que as coisas começam a mudar. Muitas vezes a gente passa por lutas, muitas dificuldades, vem tribulação na nossa vida, e a gente começa a chorar, a gente começa a se vitimizar, começa a dizer, ai, coitados de mim, começa a querer que as pessoas tenham pena da gente, olha como eu estou sofrendo, olha como eu começa a falar para um e para outro, mas não fala diante daquele que pode mudar a situação, aquele que pode reverter tudo, né? Muitas vezes a gente fala para um, fala para outro que está passando, mas não fala para Deus. E aqui quando Ana decidiu se levantar, aí sim Deus pôde fazer algo para ela. Enquanto a gente não chega até Deus para falar para Deus o que a gente está querendo, o que está no nosso coração, que diz para ela que ela se levantou e ela foi com a alma amargurada e chorou muito diante do Senhor. O que é isso? É sinceridade. Não adianta a gente fingir uma coisa que não é, fingir que somos fortes, que estamos fortes naquele momento, que estamos aguentando. O Senhor quer sinceridade da gente, né? E aqui diz que Ana, ela não foi dizer, Senhor, olha só o que eu estou passando, olha só o que Penina está fazendo comigo. Ela não foi se vitimar na frente, nos pés do Senhor. Ela foi entregar a alma dela diante dos pés do Senhor. Ela entregou, Senhor, a minha alma está angustiada. E não era por causa de Penina, era porque ela tinha um desejo de ser mãe e ela não conseguiu. Muitas vezes a gente acha que as coisas não acontecem na nossa vida, é por causa que fulano não me ajuda, é por causa que fulano não faz isso, é por causa disso, é por causa daquilo. Mas às vezes é só porque a gente não entrega, não confia naquele que pode, naquele que está só esperando a gente fazer assim, ó, chegar nele. A Bíblia diz que o Senhor ele está à porta, ele bate, ele não arromba, ele não entra com tudo, ele espera a gente abrir a porta. E abrir a porta é se chegar até ele, né? Como eu preguei a semana passada, eu falava sobre o Senhor, ele está perto da gente, a gente que precisa se aproximar dele, né? Ele está aqui só esperando a nossa volta, só esperando a gente falar com ele, a gente conversar com ele, a gente entregar a nossa vida para ele, a gente começar a confiar nele. E aqui diz que quando Ana resolveu se levantar e falar aos pés do Senhor, ela fez um voto diante de Deus. E ela estava ali naquela oração fervorosa, falando com Deus, que o Eli, que era sacerdote do templo naquela época, ele achou que ela estava embriagada. Muitas das vezes quando a gente está buscando a presença do Senhor, quando a gente quer algo do Senhor, a gente busca fervorosamente, que quem está na volta não entende. Acho até como a gente falou semana passada, né, que é fanatismo, né? A gente está buscando fervorosamente, a gente está confiando fervorosamente, e aqui ele achou que ela estava embriagada. Tamanho era a entrega. Eu fico imaginando Ana de joelho no templo ali, orando, chorando e clamando, que as pessoas que naquela época não devia ser comum uma coisa dessa, alguém
orando com tanta fervor, né, diante de Deus, que ele estranhou. Ele, como sacerdote, ele via as pessoas chegando até o templo, ele via as pessoas orando até o templo, mas ele acho que ele nunca tinha visto alguém orando com tanto fervor até aquele momento, a ponto de ele achar que aquilo não era normal, que ela devia estar embriagada diante do templo. Mas não, era só uma mulher angustiada, mas entregando toda a sua angústia nos pés do Senhor. E é isso que acontece. Aqui a Bíblia diz que quando Eli fica sabendo, quando ela fala para ele o que estava acontecendo, que ela estava derramando a sua alma diante do Senhor, ele disse, aí ele entendeu, essa mulher, ela está angustiada, ela está precisando de uma bênção, de um milagre, de algo impossível. Então ele declarou a bênção, lançou uma palavra de bênção sobre a vida dela, porque ele era sacerdote daquele lugar. Ele lançou, que seja feito conforme o Senhor lhe conceda. E assim foi. Ela se alegrou com aquela palavra. Ela recebeu, ela só ouvia desprezo, ela só ouvia irritação de Penina e também de outras pessoas, porque ela era estéril. Porque a mulher que era estéril, ela era muito desprezada, não só na sua família, mas por toda a comunidade, né? E ali ela ouviu uma palavra de esperança, né, que ele lançou sobre a vida dela, tanto que ela se alegrou e o seu rosto mudou, né? Aleluia. E é isso que Deus, quando a gente vem para a casa de Deus, quando a gente começa a ouvir a palavra de Deus na casa de Deus, a palavra é lançada sobre as nossas vidas e não tem como a gente sair indiferente. Aleluia. Quando é a palavra de Deus é lançada sobre as nossas vidas, não tem como a gente sair indiferente ao que o Senhor está falando conosco. E aqui foi, uma palavra foi lançada na vida de Ana e que mudou. Ela já começou a ter esperança, algo que não tinha como ter esperança, porque ela era estéril. Só o Senhor podia fazer esse milagre na vida dela. E quando a gente ouve a palavra de Deus e guarda, aleluia, e confia que o Senhor, a gente não sabe como Deus vai fazer, mas a gente sabe que Deus vai fazer. Então ela já se alegrou, ela disse que o seu rosto, o seu semblante mudou, que já não estava mais abatido, que ela começou a comer, e se alegrou com o seu esposo ali, e eles se relacionaram. E aqui diz uma palavra que eu gosto muito, e o Senhor se lembrou dela. Se lembrou dela e ela engravidou. Ou seja, o Senhor se lembrou que Ana se levantou, que Ana não estava mais ali angustiada, chorando, mas estava confiando nele. E quando a gente confia no Senhor, o Senhor se levanta para fazer aquilo que a gente tem pedido a Ele. A gente só precisa confiar no Senhor. O segredo aqui dessa mensagem, meus irmãos, é confiar. E aqui nos capítulos seguintes, vai falando que Ana, após receber o seu milagre, Samuel, que nasceu, né, o filho que ela teve, ela tinha feito um voto de entregar Samuel para o templo, para viver o resto da vida ali como sacerdote no templo, e ela cumpriu o voto, né? O que eu entendo aqui nessa palavra, né? A importância da gente cumprir aquilo que a gente colocar no nosso coração. Deus, aquele voto que a gente colocar no nosso coração, né? Qualquer voto que a gente fizer com o Senhor, o Senhor, Ele é fiel para cumprir, mas também nós temos que fazer a nossa parte, né? Então, a gente tem que ser fiel também com o Senhor, e Ele é fiel conosco, aleluia, né? E Ele entende todas as nossas fraquezas, Ele entende quando a gente quer muito fazer as coisas de Deus e não consegue, mas Ele está ali. Aqui diz que nós devemos eu entendo essa palavra, que nós devemos perseverar, não desistir, confiar no Senhor, que Ele pode mudar a nossa história. Mas o que fica bem claro aqui nessa palavra, irmãos, que a gente tem que tomar uma atitude. Aleluia. A gente tem que tomar uma atitude, não pode ficar só esperando que o Senhor faça alguma coisa. Tem coisas que só Deus faz, mas tem coisas que dependem de nós fazer. Verdade. Deus teria abrido o ventre de Ana se ela não tivesse se levantado, se ela não tivesse se posicionado, se ela não tivesse ido até o templo do Senhor e se derramado, talvez a história dela teria outro final. Talvez ela morresse nessa angústia, talvez ela morresse naquele sofrimento, talvez ela morresse vendo até os fins dos seus dias Penina sobrepondo sobre ela, né? Debochando dela, provocando ela até o fim de sua vida. Mas quando ela se posicionou, a história dela toda mudou. E essa noite que Deus tocava no meu coração para falar que nós, aqui como hoje é um dia das mulheres, né? Nós mulheres precisamos nos posicionar. Não só nós mulheres, todos nós, irmãos. Todos nós cristãos que
que ouvimos o Senhor, que nos dispusemos a servir ao Senhor, nós devemos nos posicionar diante do Senhor. Nós devemos que dizer, não, Senhor, eu não aceito isso que está acontecendo com a minha vida. Eu não aceito o inimigo ficar pisando assim na minha cabeça. Eu não aceito o inimigo achar que venceu, que me derrotou. A gente tem que tomar a nossa posição e buscar o Senhor com sinceridade. Abrir para o Senhor nosso coração aonde estão as nossas fraquezas, aonde a gente não consegue vencer. O Senhor, Ele é fiel para nos libertar. Tem coisas que só Deus mesmo pode fazer pelas nossas vidas, né? Aqui aconteceu um milagre. Ana era estéril e o Senhor, se lembrando dela, abriu o ventre dela. Então, quando a gente começa a se posicionar, o Senhor também começa a se posicionar na nossa vida. A gente começa a ver a mão do Senhor agindo na nossa vida. A gente começa a ver os impossíveis acontecendo, coisas que nem a gente imaginava que podia acontecer, começa a acontecer. Se me falassem há 10 anos atrás que eu estaria vivendo o que estou vivendo hoje, eu não acreditaria. Eu ia achar que não, é impossível isso, impossível. Não tinha como a gente imaginar que a gente estaria vivendo esse tempo hoje, né? E é assim que Deus trabalha. No início do ano, eu sempre no primeiro dia do ano, o Senhor sempre me dá uma palavra que me norteia durante o ano todo. Aleluia. Isso, Deus sempre se revela numa palavra. E no primeiro dia do ano de janeiro de 2022, o Senhor me deu a palavra de Isaías 53, que lá dizia que esse ano Ele ia fazer coisas novas na minha vida. Glória a Deus, fala a Deus. Coisas novas que eu nem imaginava. Isaías, se não me engano, 53, 18, 19. Aleluia, fala, meu Deus. E quando eu vi essa palavra, eu me alegrei, eu disse, meu Deus, eu fiquei imaginando que tudo aquilo que a gente sonha, tudo aquilo que eu esperava que acontece, porque a gente tem sonhos, a gente faz planos, né? E quando o Senhor começou a revelar o que eram as coisas novas, não era bem o que eu queria. Glória, Jesus, era coisas até que eu nem imaginava, que eu nem queria, mas era o que o Senhor tinha para nós, né? E agora que tem acontecido, né? Tudo que tem acontecido, eu tenho visto que é coisa de Deus mesmo, que é coisas que eu nem imaginava e está sendo melhor do que eu esperava. Às vezes a nossa visão é muito limitada, a gente pensa, a gente planeja algo porque acha que vai ser bom, mas o Senhor sabe que mais para frente aquilo não vai ser bom, que aquilo vai nos afastar dele. Então, até mesmo quando a gente pedir para o Senhor alguma coisa, a gente tem que pedir para o Senhor. Senhor, me mostra o teu querer na minha vida. Porque às vezes o querer do Senhor é diferente do nosso querer. E o querer do Senhor é bom, é perfeito, é agradável. O nosso, às vezes, é enganoso, né? Às vezes o nosso desejo é enganoso. A gente pensa que é bom, mas não é. Só o Senhor sabe todas as coisas. Então, eu sempre peço para Deus nas minhas orações que a minha vontade venha se alinhar com a vontade dele na minha vida. Deus, porque a gente quer muita coisa, mas tem muitas coisas que a gente quer só para nos afastar de Deus. Então, que a gente comece a pedir para o Senhor, até mesmo na oração, para que os nossos desejos, que aquilo que a gente venha querer, que aquilo que a gente venha almejar, seja para a honra e glória do nome dele, para testificar o poder dele nas nossas vidas, e que a gente possa nos entregar mais e confiar, não ficar choramingando, assim como Ana fazia no início, se sentindo coitada, se sentindo vitimizada, mas se posicionando. Mais uma vez eu falo, se posicionando. É tempo da gente se posicionar. Aqui foi falado, logo Jesus vai voltar, logo a igreja vai subir. Não é mais tempo mais de brincar de ser crente, não é mais tempo de brincar de visitante na igreja. É tempo de nós tomarmos uma posição, de tomar o teu lugar. Porque o lugar já é nosso. Jesus morreu na cruz por nós. O lugar é nosso. Ele está só esperando a gente ocupar o nosso lugar. O que é ocupar o nosso lugar? É tomar nossa posição. Hoje eu sou, a partir de hoje, eu sou tua, Deus. A partir de hoje eu sou teu, Deus. E que tudo aquilo que não provém de ti, o Senhor comece a arrancar. E eu digo, irmãos, quando Deus começa a arrancar, não é uma coisa boa, agradável. É uma coisa difícil, é uma coisa que dói. Mas que vale muito a pena. Todo o sacrifício que a gente faz para a obra de Deus vale muito a pena. E a gente não se arrepende nunca. A gente só se arrepende quando a gente para. A gente só se arrepende quando a gente desiste.
não existe arrependimento quando a gente toma uma posição na casa do Senhor. Quando a gente começa a fazer a obra de Deus. Tudo aquilo que a gente deixa que parecia que era bom na nossa vida, a gente pensava que a gente não ia conseguir viver sem aquilo, a gente percebe que naquilo não era nada, que era tudo ilusão do inimigo para nos tentar manter nas mãos dele, agarrados nele. É tudo ilusão. O inimigo, ele é imitador, né, de Deus. Ele imita. O Senhor dá a verdadeira felicidade, o inimigo dá prazeres passageiros, que às vezes a gente pensa que é tudo, mas não é. A verdadeira felicidade a gente só encontra no Senhor. Eu via uma pregadora falando esses dias que todos nós temos um vazio dentro de nós. O que é esse vazio? Esse vazio é um lugar do nosso Deus, é um lugar do Espírito Santo, que só Ele pode habitar. E o que o inimigo faz? Ele tenta encher de coisas para encher. Aí aquilo tudo, o que é essas coisas que ele enche? São pecado, é coisas enganosas, coisas que nos afastam de Deus, que parece que é bom, que parece que traz alegria, parece que nos satisfaz, mas quando a gente vê, é só caminhos que nos levam à morte. É só nos caminhos que nos levam à perdição, que nos afastam de Deus e nunca satisfaz a gente. Mas quando a gente está na casa de Deus, é uma coisa incrível, irmãos. A gente está satisfeito. Eu venho para a casa de Deus cansada, só Deus sabe. Eu me levanto 5 e pouco da manhã para ir trabalhar. Eu venho me arrastando. Às vezes eu chego em casa com uma vontade de dizer não vou. Mas quando eu chego aqui, me dá uma alegria tão grande, porque eu sei que vale a pena. Tudo que a gente faz na casa do Senhor vale a pena. Nada é em vão. É uma alegria que só Ele pode nos dar. E quando a gente não vem, na outra igreja, quando a gente não ia, a gente ficava até triste, né? Parecia que estava faltando alguma coisa. E agora o Senhor está trabalhando na nossa vida aqui, porque lá a gente faltava muito culto, mas daqui Deus não deixa a gente faltar. E é uma coisa que Deus tem trabalhado na nossa vida. Assim, parecia que estava faltando alguma coisa, a gente não ia muito, frequentava muitos cultos lá, mas agora que a gente tem que estar sempre aqui, e Deus tem abençoado, tem valido a pena. É cansativo, mas vale muito a pena, irmãos. E é uma coisa que só Deus pode fazer mesmo. Não é na nossa força, não é na nossa capacidade. Nós não temos mérito nisso. É o Espírito Santo que nos fortalece, que nos capacita para fazer a obra dele. O meu esposo, Deus sempre colocou no coração do meu esposo que aqui neste lugar haviam almas que precisariam ouvir a palavra de Deus. E é isso que Deus tem fazido aqui. A gente tem lançado a semente e só Deus sabe a hora que vai frutificar. E eu creio que essa palavra vai render muitos frutos. É a hora de a gente se levantar e se posicionar diante do Senhor. E nem sempre vai ser fácil, mas vai valer muito a pena e vai gerar muitos frutos na sua vida. Você pode ver que não vai ser só na sua vida, você vai começar a ver até ao seu redor, no seu trabalho, na sua família, Deus fazendo coisas inacreditáveis. E as pessoas vão dizer, mas o que está acontecendo? Você só vai dizer assim, é Deus. É Deus, não é mérito meu, não. Glória a Deus, aleluia. Porque eu me posicionei, eu me coloquei diante dele, eu me humilhei diante dele, e ele é fiel para cumprir as suas promessas. E a sua palavra diz que ele é fiel, que ele cuida dos seus, e ele não é um Deus filho do homem que minta, né? Que diz a palavra de Deus. Ele não mente, ele é verdadeiro. E tudo que está aqui, como meu esposo disse, é a boca de Deus. Quer ouvir a voz de Deus? Abra sua Bíblia e Ele vai te direcionar. Porque Ele direciona a gente. Ele nunca nos deixa perdido. Ele nunca nos deixa com dúvidas do que fazer. A gente só fica com medo, achando que não vai dar certo, que a gente não é capaz, que não vai conseguir. Mas confia. Confia que o Senhor é que nos capacita. É o Senhor é que nos usa. Quando eu li essa palavra, irmãos, eu sempre gosto de fazer umas anotações e eu não sabia, dessa vez eu não fiz anotação nenhuma. Eu queria fazer anotação e não conseguia. Eu disse, meu Deus, eu não estou conseguindo fazer anotação nenhuma. O que eu vou falar? Eu que falei com meu esposo, é melhor eu pregar no dia da mulher, dia 8, terça-feira. E eu não conseguia montar um esboço, nada. E aqui, quando eu estava sentada aqui, o Senhor falava, hoje sou eu que vou falar. Glória a Deus. Eu fiquei assim, tremendo muito, né? E eu confio que é o Senhor que está falando aqui. Não sou eu, porque eu não sou capaz. Eu não tenho capacidade. Talvez você possa dizer assim, mas a Roseli tem estudo, a Roseli tem faculdade. Irmãos, isso aqui não tem nada a ver com estudo, não tem nada a ver com faculdade. Tem a ver com se colocar nas mãos do Senhor. Tem a ver com confiar no Senhor. Só se eu viesse aqui só com meus estudos, só com minha faculdade, eu não ia conseguir falar nada. Porque é o Senhor que fala. E Ele precisa que a pessoa confie nele para ele poder usar. Ele precisa que a pessoa confie nele para ele começar a trabalhar na vida da pessoa. Se a gente não começar, se a gente não confiar no Senhor, não tem como Ele fazer nada por nós. Porque a gente vai achar
que é a gente que está fazendo alguma coisa. Ah, porque está dando certo, porque eu fiz, eu consegui. E o Senhor, Ele não trabalha na vida de quem é soberbo. Ele trabalha na vida dos humildes, que reconhecem que é a Ele toda a honra e toda a glória. Eu não vou me estender muito, irmãos, porque já são 10 horas. E essa palavra que eu queria que ficasse no coração de cada um de nós, de mim também, que é tempo de se posicionar. Eu tenho lutado para me posicionar na presença do Senhor. Não é fácil, eu tenho uma luta diária, uma luta contra a minha carne, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, sempre tive dificuldade para falar diante das pessoas, mas aqui eu tenho lutado, eu tenho confiado no Senhor. Senhor, eu não sei, eu não consigo, sou tímida, mas a minha timidez, ela fica abaixo de Deus. Tudo que não se enfraquece tem que ficar abaixo de Deus. A gente tem que colocar tudo diante de Deus e Deus acima de todas as coisas, né? Porque quando a gente coloca Deus acima de todas as coisas, é Ele que faz. A gente só é aqui instrumento na mão dEle. Ele que usa para escolher o louvor que vai tocar no coração de alguém. Ele que usa para a palavra introdutória. Ele que usa para a palavra final. Ele que toca no coração de cada um de nós. Que nessa noite a gente venha se posicionar diante do Senhor. Fazer um voto com o Senhor. Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. E eu quero confiar em Ti, Senhor. Eu não consigo confiar em Ti. Mas a partir de hoje eu quero começar a confiar toda. Não uma parte da minha vida, mas toda a minha vida nas Tuas mãos. Para que o Senhor possa trabalhar. E eu possa ver um milagre acontecer. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Essa palavra fica no coração de cada um. Graças a Deus, meus irmãos, pela palavra, né? Missionária trouxe, meus irmãos. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tenho certeza que Deus falou, né? Nosso coração nesta noite. Aleluia. Sua presença é real aqui nesse lugar, meus irmãos. Deus está falando, né? Você que sentiu de Deus, né? Essa palavra Deus falou no fundo do teu coração, meu irmão. Aleluia. Deus falou até comigo aqui, meus irmãos. Coisa boa, né? Ouvir essa palavra maravilhosa, meus irmãos. Aleluias. Você que sentiu, aleluia, que Deus quer te usar nas suas mãos. Aleluia. Aleluia, quer que você esteja mais compromisso com Ele, meus irmãos. Aleluia. Que você confie mais nele, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Você possa vir aqui à frente, em nome de Jesus, receber uma oração, aleluia. O compromisso é com Deus, não é comigo, não é, né? Aleluia, com nenhum dirigente desta igreja. O compromisso é com o Espírito Santo de Deus, aleluia. É Ele quem muda o coração, é Ele quem transforma, é Ele que dá vida, é Ele que habita, manda rabagaia, é Ele quem transforma, é Ele quem fala no fundo da alma, do coração. Oh, aleluia. Aleluia. Você que sentiu o teu coração nesta noite, aleluia. Você sabe que Deus te ama e Ele quer que você mude o teu coração, aleluia. Ele quer que você, aleluia, deixe tudo aqui nesta noite a Ele. Aleluia, que você entregue o teu coração de corpo e alma a Ele. Tome, aleluia. Aleluia, um caminho reto com Ele, aleluia. Tem certeza que Ele vai segurar nas tuas mãos a partir de hoje. Ele vai te dar vitória, aleluia. Porque você não saiu da tua casa em vão. Você não saiu da tua casa em vão nesta noite. Ele falou o fundo do meu coração também. Eu tenho certeza que Ele falou o fundo do teu também. E Ele dá oportunidade para a gente, aleluia. Aleluia. Ele sempre espera por cada um, aleluia, para tomar, aleluia, andar com Ele, tomar uma direção vitoriosa, porque esse caminho é vitorioso, esse caminho vai nos levar para o céu um dia. Quando Jesus abrir as nuvens, Ele vai levar os sinceros, Ele vai levar os fiéis, Ele vai levar aquele que quer Ele, e Ele tem falado aos corações. Aleluia, confie nele nesta noite. Aleluia, eu vou estar ungindo você pelo Espírito Santo.
Eu vou estar orando por você nesta noite. O missionário Vanderlei vai estar orando aqui no microfone. Eu vou estar ungindo a cada um de vocês. Tenho certeza aquilo que você vem buscar, você recebeu nesta noite. Ale canta lavaia, o canta rabassuri andarabagaia, ale canta rabagalabachuri andalavaia. Oh Espírito Santo, aleluia, aleluia. Abençoa cada um aqui nesta noite, Deus, nos teus céus. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo nesta noite, ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, Senhor, opera maravilha, Senhor, venha renovar o teu povo, venha revestir de poder. Precisamos da tua glória, precisamos da unção do teu Espírito Santo nesta noite, Senhor. Deus nos confirma jugo sendo quebrado, despedaçado pelo teu poder. Ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, ó Deus de Jacó, quebra as muralhas nesta noite, quebra as cadeias. Em nome de Jesus Cristo agora, Senhor, entra com providência agora, nesta família, neste lar agora, Senhor. Ó Deus, mundo quebra as cadeias pelo teu poder, esta corrente que prende este homem agora, em nome de Jesus Cristo agora. Todo espírito satânico e maligno vai ser queimado nesta noite. Não pode ficar nesta vida, nesta noite agora. Manifesta o teu poder, manifesta a grande glória agora, em nome de Jesus Cristo. O teu poder é maior, a tua glória é maior agora. Manda fogo, manda poder, manda avivamento, despertamento pelo teu poder agora, Senhor Jesus Cristo agora. Manda fogo, manda poder agora, em nome de Jesus Cristo agora. Oh meu Deus amado, manda fogo, manda poder agora. Oh Deus amado, libera a tua glória agora, Senhor. Libera o teu poder, a unção do Espírito Santo agora recebe poder, recebe a glória de Deus agora, em nome de Jesus Cristo agora. Oh Deus amado, vai enchendo, vai renovando, vai restaurando o teu servo agora, em nome de Jesus. Recebe o poder, recebe a glória de Deus agora, em nome de Jesus Cristo agora. Vai enchendo o teu Espírito Santo. Olha Jesus. Charabacandas, recebe a glória de Deus, vai adorando, vai glorificando a Ele nesta noite, em nome de Jesus Cristo agora. Vai sentindo o poder do Espírito Santo. Oh meu Deus amado, vai enchendo esta mulher nesta noite da tua glória, da glória do Espírito Santo agora. Enche ela agora, Senhor, renova ela agora, em nome de Jesus Cristo agora. Vai queimando a sua vida agora, da cabeça à planta dos pés agora. Queima ela, Senhor, queima ela com teu fogo e teu Espírito Santo. Nesta noite vai enchendo ela da tua glória, vai enchendo o Espírito Santo agora, em nome de Jesus agora, Senhor. Manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, manda fogo, manda poder, manda a tua unção do Espírito Santo agora. Recebe poder, recebe a glória de Deus agora, vai recebendo o poder, recebe a glória de Deus aí na sua casa agora. Charabacandas, recebe a glória de Deus aí, recebe a cura aí no seu lar agora, em nome de Jesus. Eu, como ministro do Evangelho agora, eu ordeno que os demônios aí no seu lar venham ser repreendidos, venham ser desfeitos agora. Essa porta fechada se abre agora, a obra de feitiçaria seja desfeita no seu lar, na sua família, na nossa nação brasileira. Entra com providência lá na Ucrânia agora, vai defendendo a Ucrânia agora, meu Deus. Estenda as tuas mãos divina, as tuas mãos de poder, as tuas mãos de glória agora. Entra com poder e glória, em nome de Jesus Cristo. Graças a ti, Senhor. Muito obrigado. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Glorificado é o nome do Senhor, meus irmãos. Receberam a bênção e a vitória de Deus. Venham sempre aqui, meus irmãos. Vocês são nosso convidado, em nome de Jesus. Compareça. Aleluia. Deus tem mais bênção para dar para cada um de nós, meus irmãos. Não saia daqui ainda, que antes da Roseli dar uma lembrancinha, meus irmãos. Quer dar um testemunho? Aleluia. Vamos chamar a Lidia para dar um testemunho aqui, meus irmãos. Em nome de Jesus. Olha só, gente. Foi domingo, né? Glória a Deus. Eu queria contar um negócio que aconteceu comigo. Eu tomei uma medicação, gente, e me deu uma alergia. Aí a Roseli orou
pelas minhas costas, ela viu o jeito que tá horrível. Na segunda eu fui no posto, e aí eu passei pela chefe da enfermagem e ela pediu pra mim retornar no Dr. Leonardo. Eu retornei porque ele sabe meu E aí, quando eu cheguei de manhã nele, eu fui consultar, eu cheguei 9 horas, consultei com ele, era 20 para meio-dia. E aí, quando eu entrei, ele pegou e falou, a Rita me falou tocá-los. Aí ele pegou e botou as duas mãos na cabeça e falou bem assim, né, o pastor Flávio, falou assim pra mim, eu te dei a medicação errada, eu poderia ter te matado. Se acontecesse, sua família, seu esposo, poderia até me processar. E eu falei assim, em nome do Senhor Jesus, eu tomei 3 medicamentos, falei pra mim mesmo que eu não ia tomar mais. E joguei num canto e não tomei. Glória a Deus. E a alergia tá secando. Com Glória a a Deus. oração que ele fez com água benzida. Joguei fora. E ele botou as 2 mãos na cabeça e falou que poderia ter me matado com a medicação que ele me deu. Aí ele pegou e falou bem assim, tu queres, eu vou te receitar uma injeção. Só que eu falei, essa injeção tu vai dormir toda tarde. Eu falei, não, em nome do Senhor Jesus, eu não quero tomar injeção, eu não vou dormir. Não vou dormir. Vou fazer todinho isso. Glória a Deus. E eu falei, não vou dormir, porque eu vou para a igreja logo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. A Vitória é tua pelo sangue de Jesus. Graças a Deus, amém. A vitória é tua. Deus realiza milagre, meus irmãos. Confia no Senhor, né? Aleluia. Vice? A oração da Luceli, né? E a água é ungida, né? Eles. Isso. Vem domingo aqui, tá com uma dor de cabeça. O Neto passou por uma oração para mim. Graças a Deus, eu dormi bem, passou a dor de cabeça, com uma dor nas costas também estava. Foi domingo. Graças ao bom Deus do Careca, Senhor. chegou muita dor, né, Careca? Cheguei Muita com pressão. uma dor de cabeça, que não podia nem levantar a cabeça. Uma dor nos braços. Aí eu vim aqui, passou, fez uma oração para mim. Graças ao bom Deus. Foi embora, né? Foi embora a dor. Glória a Deus, amém. Amém, meus irmãos, né? Aleluia. Fique pela fé, meus irmãos, em nome de Jesus, né? Vamos glória em nome de Jesus. Meus irmãos, fique um pouquinho aí, tá? Fique um pouquinho aqui. Tá? Vamos despedir o culto, hein, meu irmão? Aleluia. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Dizer assim, ó. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, meus irmãos. O culto está encerrado, né? Fique aí, meus irmãos. Fique aí, né? Em nome de Jesus. É as irmãs, né? As irmãs. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Não esqueça, né, Osari? Esqueça. Deus abençoe você de casa. Você é convidado para comparecer neste lugar. Feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres. Em nome de Jesus, Deus abençoe. A paz de Cristo. Convidado a chegar aqui nesta igreja, né? Se precisar de um pregador, temos aí, ó. Igreja de Jesus Cristo Sem Fronteira. Vanderlei Barreto aí, ó. Ô, glória. O número é 991-4392 é Rio Grande, viu? Glória a Deus. Deus abençoe vocês aí do YouTube, né? Glória vai estar conosco. Glória a Deus. Então compareça. Rua Heitor Amar Barcelo, casa 62. Deus abençoe a todos vocês. Amém, amém. Ô, glória! Eu tô com fome, eu tô com fome. Eu tô com fome, ó. Aleluias. Desceu aqui, meu Deus.